termogênicos. Quem está aqui mais uma vez, querido Dr. Roberto Navarro, clínico geral e nutrólogo, seja bem-vindo. Obrigado, Prazer Carol. sempre tê-lo aqui. Prazer. Adoro as segundas-feiras que a gente aprende, que a gente tem Vamos sempre lá. uma aula. E olha, doutor, é verdade, não é? Coitado do metabolismo, porque Tudo todo metabolismo. mundo põe a culpa no metabolismo. Meu metabolismo é lento, meu metabolismo me atrapalha, não funciona. Eu não tenho metabolismo, né? Muita gente não tem o metabolismo. Como é que é essa história, doutor Roberto? O metabolismo é uma palavra, né, que resume todo o funcionamento do corpo humano. Todas as reações bioquímicas que ocorrem para que a gente esteja aqui conversando. Né, desde a produção de energia, utilizar os alimentos que a gente ingere, são absorvidos, eles entram na renovação de células, os nutrientes geram formação de hormônios, que atuam em várias glândulas, e o metabolismo resume toda essa complexidade. Tá. Né? E parte do metabolismo é dependente da facilidade que o corpo vai ter de gerar a energia do alimento que a gente ingeriu, Tá. que a gente chama de termogênese. Tá? O que é a termogênese? É a geração de energia dentro de cada célula do nosso corpo, através do combustível que essa célula utiliza para gerar essa energia. Entendi. Tá? Eu vou dar um exemplo, Carol, vai ficar mais fácil, depois nós vamos falar de um vídeo aqui que eu acho que vai resumir bem. Imagine que, primeiro, essa geração de calor para nós mamíferos é importantíssimo. Por isso que nós somos seres que temos uma temperatura corporal mais ou menos estável, entre 36 e 37, porque Tá. é através disso que a gente consegue que as reações bioquímicas ocorram dentro do corpo. A gente precisa gerar esse calor. Então vamos imaginar que dentro de cada célula tem um bocal de um fogão, Tá. com uma chama acesa. Tá? Essa chama ela pode ser, quando a gente está em repouso, bem baixinha, que eu chamaria de fogo baixo. Tá. E quando a gente está precisando de mais energia, essa chama tem que aumentar o tamanho para gerar mais calor e mais energia. Agora, imagine que esse bocalzinho desse fogão, ele é alimentado pelo gás. Imagine que esse gás vem de um botijão. Tá? Eu vou comparar esse botijão de gás que está alimentando essa chama vou comparar as nossas células adiposas, as células de gordura que nós temos dentro do corpo. Tá. O que essas células de gordura dentro dessa estratégia dá? O combustível para que essa chama se mantenha acesa 24 horas por dia. A gente não pode deixar de gerar energia. Entendi. Tá? Então eu vou falar agora, né, daqui para frente, dos fatores que influenciam em a gente manter essa chama sempre mais acesa, porque eu vou consumir mais gás. Entendi. Eu vou utilizar mais reserva de gordura corporal para manter essa chama acesa. Entendi. Tá? E tem vários fatores que vão influenciar no tamanho dessa chama. E a gente pode tentar, de alguma maneira, fazer com que, otimizada, ela fique sempre em fogo alto. Que é o que a gente quer. Que é o que a gente quer. Isso é importante, não só para a queima de gordura, mas para o bom funcionamento do nosso corpo. Essa geração de calor dentro da célula vindo do combustível é fundamental. Isso tem que existir. Tá. Não tem como deixar de existir. Muitas pessoas deixam de ter essa chama um pouquinho mais alta por alguns entraves metabólicos que são corrigíveis. Alguns gerados por doenças específicas, que aí cabe o médico interpretar qual é essa doença. Um hipotireoidismo, por exemplo, uma disfunção da tireoide, onde ela funciona lento, esse efeito termogênico fica menor, a gente fica com uma chama sempre mais baixinha. Entendi. Não queima com tanta eficiência o gás que está lá no botijão. Então você também tem um entrave por patologia. Aqui eu não vou falar das patologias. Certo. Eu vou falar de atitudes que a gente pode ter no dia a dia que vão otimizar, melhorar ou que atrapalham. Entendi. Entendeu? Então, segura que eu vou dar um recadinho, já volto. Na volta a gente vai mostrar um vídeo com essa explicação. Mandem perguntas. @Você Bonita TV pelo Insta, @Você Bonita, porque esse é um assunto muito bacana. E, de fato, quando a gente para pensar nesse lance aí do gás, da chama, pô, tem tudo a ver, né? Eu acho que facilita. Volto já pra gente. E daqui a pouquinho a gente vai falar dos termogênicos. Estão chegando várias perguntinhas, já tô com o meu Insta aberto também. A gente já vai colocar. Já tem perguntinha falando de suor, né? Se quando a gente tá suando, a gente aumenta o metabolismo. Já vamos falar sobre isso, porque eu sei que isso é uma dúvida também. Doutor, vamos colocar o vídeo? Vamos, antes do vídeo, Carol, só para ficar mais claro. Vamos pensar assim, que todo dia eu acordo com um botijão de gás cheio.
Tá. E para eu não ganhar peso, eu tenho que usar todo esse combustível que está dentro desse botijão, tá? Se eu não utilizar tudo que está dentro desse botijão de gás, se ele não for queimado, o que sobrar vira gordura e eu engordo. Tá? Se eu usar toda essa quantidade de gás nesse botijão ao longo do dia, eu fico no 0 a 0. Se eu precisar de mais gás e esse botijão não me está dando, eu vou buscar minha reserva. Eu tenho mais botijõezinhos de gás de reserva, que é meu tecido de pouso para quem está gordinho, que está sobrando. E aí? Aí eu tenho que fazer com que eu busque essa reserva. A gente chama isso, Carol, de balanço energético. Tá? O que é o balanço energético? O total que eu pus de combustível no dia e o total que eu queimei. Vamos ver o vídeo? Agora vai ficar então, pra gente entender. mais Olha fácil. Só que legal. Vamos lá. E esse vídeo eu achei interessante porque é uma balancinha, ó. De um lado o alimento, tá? Do outro lado uma chama. Tá? Aqui é a queima do combustível e aqui é o combustível que a gente ingere. Tá? Então o nosso balanço energético vai depender o tanto que eu ingiro, o tanto que eu queimo. Se eu queimo exatamente o que eu ingiro, meu peso é estável. Tá? Para eu perder peso e otimizar isso, eu tenho, se eu ingerir mais, ó, o balanço energético positivo, eu comi mais do que eu queimei. Obviamente eu fico no prejuízo, eu engordo. Agora olha aqui, o balanço energético negativo, eu ingeri menos e gastei mais. Então, eu vou ter que usar reserva. Tá? Então vai emagrecer. Vai emagrecer. Então agora eu quero dizer quais são os fatores que levam a gente a gastar energia. Tá? Muito bom. Óbvio, para saber como é que vai formar esse raciocínio. Primeiro é um gasto energético chamado de repouso. Tá? Que a gente tem gratuitamente sem fazer esforço, mesmo deitado dormindo. Certo. Tá? Que é aquilo que a gente chama da taxa mínima ali. Gasto metabólico, taxa metabólica basal. Ou gasto energético de repouso. Tá. Que é a energia que o corpo precisa para o cérebro funcionar, para a gente respirar. Só que assim, quando a gente está nesse repouso, a gente está com a chama baixa, fogo baixo. Tá? Eu estou gastando menos combustível. Tá? Então agora, como é que eu começo a utilizar mais combustível? 50%, 60% do total que a gente gasta é basal. Sem esforço. Normalmente, doutor, só te interrompendo, mas eu acho que isso é uma pergunta frequente. Quando a gente fala em queima calórica desse metabolismo, quanto seria o normal, a gente fazendo nada, quanto a gente queima no dia? A gente gasta uma média de 20 a 30 calorias para cada quilo de peso no basal. Teria que fazer essa conta, então, de acordo com o peso. Eu tenho 80 quilos, eu gasto uma média de 1.600 a 2.000 calorias, isso considerando uma pessoa sedentária. Olha que porque tem outros dados, né? A idade, a altura. E dentro dessa taxa metabólica basal, um dos órgãos que mais utiliza energia, mesmo no repouso, é a nossa massa muscular. Porque uma parte da energia que está lá no repouso é para que o músculo fique parcialmente contraído. Se a gente não tivesse essa mínima contração, mesmo sem fazer esforço, a gente seria flácido. Então a gente mantém o tônus muscular constantemente, mesmo dormindo, exigindo energia. E isso vem lá do botijãozinho. Só que Por isso que quando a pessoa tem mais músculos, a gente diz que o metabolismo dela é mais acelerado. Mais acelerado, ela consegue queimar mais. Por isso que quem quer perder peso às custas de dietas onde se perde massa muscular, a gente está perdendo boa parte do motor. Dentro desse metabolismo basal, a maior parte ocorre em cérebro e em músculo. Então a gente precisa manter esse músculo, tá? É a taxa metabólica basal. Vamos colocar só uma perguntinha antes da gente continuar. Vamos ver de quem que é, então. Vamos colocar uma perguntinha e o doutor já continua com o nosso raciocínio. Vamos lá. Vamos ver. Olha, eu sei que estão chegando várias aqui, que meu celular ele vai vibrando. Ai, que linda! Tainara, um beijo pra você. Por que os alimentos termogênicos são contraindicados para as pessoas que têm pressão alta e problemas cardíacos? Carol, linda, beijo. Que fofa. Obrigada pela pergunta. Doutor, quer responder daqui a pouco quando a gente for falar dos termogênicos? Pode ser. Vamos segurar. Segura a sua pergunta, então, isso a gente vai Tainara, falar daqui a pouco só sobre isso. Porque a gente vai falar, tá? Segura, então, sua pergunta. Excelente pergunta, a gente já responde. Riscos do uso inadequado. Vamos falar sobre isso, sem dúvida. E aí, doutor? Então a gente tem que gastar mais. 50% é basal. 30% é o gasto que a gente consegue com movimentos. Aí eu saí do repouso. De mexer um dedinho, eu gastei um pouco mais de energia. E se eu correr uma maratona, eu vou aumentar o tamanho da chama. Entendi. Tá? Eu vou consumir mais gás. Eu vou ter que usar mais reserva de combustível. Entendi. Né? E a atividade física, óbvio que você não precisa ser um atleta, mas o sedentário, ele tem um grande entrave metabólico. Porque ele tem a 30% de chance de aumentar o volume da chama. E ele no sedentarismo não consegue. Ele não aumenta, ele fica ali. Se você fizer caminhadas, esteira, bicicleta, dança, os treinos chamados combinados, Carol, onde você faz a musculação e a atividade aeróbica, potencializam ainda mais
essa chama ficar mais alta. E eu consumo mais reserva com mais eficiência. Isso também porque a gente consegue aumentar a frequência cardíaca? Tem relação, então, nesse lance da queima de gordura com a frequência cardíaca? Tem. Na verdade, quando a gente está precisando de mais energia no músculo, o coração tem que bater mais rápido para mandar oxigênio para esse músculo que está sendo exigido. Tá? Quando eu aumento o número de batidas do coração, eu estou aumentando a chama. Eu estou precisando de mais energia para que o coração bata mais acelerado. Entendi. Então, os processos termogênicos, eles são diretamente proporcionais à quantidade de energia que eu estou gastando. E se eu aumento o número de batidas do coração, o coração é um músculo. Ele também vai exigir mais esforço. Né? Então, a minha chama fica um pouco maior. Inclusive, o risco do uso exagerado dos termogênicos é acelerar demais a batida do coração e eu ter um problema. Posso ter uma arritmia, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tá? 10% do gasto energético, falamos aí, 50%, 60% basal, dentro desse basal a importância do músculo, 30% da atividade física, 10% é o gasto quando a gente come, Carol. Quando a gente se alimenta, a gente também gasta energia, porque você mastiga o alimento, ele sofre um processo de digestão no estômago, sofre um processo de absorção de seus nutrientes e cada nutriente é transportado para os órgãos onde ele vai cumprir uma função, para dentro das células. É um gasto energético. A chama aumenta. Tá? Esse gasto energético expedido pelos alimentos, ele é muito importante, porque 10% não é tão desprezível, Carol. Se a atividade física aumenta em 30% o tamanho da chama, quando a gente come 10%, é como se eu estivesse fazendo 33% de uma ginástica, quando eu estou comendo. Entendi. Só que eu tenho que comer volumes adequados. Vamos falar do balanço. Se eu como mais do que eu gasto, não resolve vai adiantar. nada. Você tem que comer ou dentro de uma dieta, para quem quer emagrecer, equilibrado. uma dieta hipocalórica. Para quem quer manter peso, uma dieta normocalórica, tá? Porque senão troca 6 por meia dúzia. Mas e o interessante é que o esforço que o corpo faz, o gasto energético é maior dependendo do alimento. O gasto energético quando a gente come é maior primeiro com a proteína, depois com o carboidrato e depois com a gordura. Entendi. Então, todo prato deveria conter proteína, o carboidrato e a gordura. Tudo bem, existe esse equilíbrio, mas sempre pensar na proteína, porque ela exige um esforço maior. Para quebrar a quebra, a absorção, o transporte, porque todos esses nutrientes vão virar substâncias, vão virar reserva de energia também. Então, o esforço para isso com a proteína é maior. Por isso que quando a gente come um pratão de massa, dá tipo 1h30 depois, a gente está morrendo de fome. Também. Porque já digeriu super rápido, já absorveu super rápido. Foi super fácil, o nosso corpo não teve trabalho nenhum, a gente não gastou quase nada. Ingerir só e ainda tem fome depois. Carboidrato isoladamente não é legal. Acontece isso. Vamos sentar aqui na mesinha, doutor, para a gente continuar essa parte? Olha. A gente tem aí 10% do gasto energético, que é chamado de facultativo. O corpo lança a mão sobre alguns estímulos. Tá? Um dos estímulos que faz a chama aumentar é quando a gente está em ambiente gelado, ambiente frio. Então, em temperaturas baixas, a chama aumenta. Tá? E quando a gente está com febre também, Carol. Também. Só que o que a medicina pensou? Para quem tem um metabolismo mais lento, precisa emagrecer, como é que a gente pode otimizar esse gasto energético facultativo, que é opcional, sem deixar o paciente dentro de um freezer com febre? Né? Porque isso seria desagradável, né? Então, o que a medicina fez? Começou a estudar princípios ativos chamados termogênicos, que pudessem otimizar esses gastos energéticos facultativos. Só que os primeiros estudos, lá na década de 60, 70, se mostraram catastróficos, porque o que se estudou como primeiro termogênico foi a efedrina. Só que a efedrina, infelizmente, ela aumentava o gasto energético, a chama ficava alta. Só que dava arritmia, o coração batia muito acelerado, aumentava a pressão arterial. Então, foi considerado um princípio ativo ilícito, ou não recomendado, pelos riscos dos efeitos colaterais. No Brasil, hoje é proibido? É proibido porque a Anvisa, ela retirou todos os polivitamínicos ou suplementos que tenham a efedrina na sua composição pelo risco. Fora do Brasil, alguns países autorizam, chama a atenção de pacientes que compram fora do Brasil, eu vejo isso muito no consultório, com termogênicos que têm efedrina, e isso é um risco desnecessário. Até porque não precisa, Carol. Aí vem o que a medicina tem hoje de concreto. Né? Já que existem os termogênicos,
os princípios ativos otimizadores do gasto energético, começaram a ser pesquisados termogênicos encontrados em alimentos. Tá. Então, daí vieram vários estudos, por exemplo, com a cafeína, que está no grupo chamado de xantinas. Encontrada, a cafeína é uma xantina do café, existe xantinas no chá verde, na Camellia sinensis. Existe um composto que é uma xantina também, chamada sinefrina, que é encontrada na casca da laranja amarga. A pimenta tem a capsaicina, que também é um termogênico. O guaraná tem termogênico. Tá. Só que começaram a estudar limites de segurança. Qual é a dose, né? Primeiro, óbvio, o alimento in natura tem esses princípios ativos. Certo. Mas eu posso concentrar o princípio ativo em doses bem maiores numa cápsula e ele virar um suplemento termogênico. Perfeito. Tá? Então tem uma diferença porque o suplemento em cápsula é uma dose maior. E quem vai passar, claro, que é um médico, porque essa manipulação... Sempre com orientação médica, Carol. O uso de termogênicos não use sem avaliação médica e sem prescrição médica, porque o risco é grande. É o que eu ia fazer. Então, voltando à pergunta aqui da Nayara, que mandou pra gente, por que então há uma contraindicação e um risco para algumas pessoas que têm patologias? Carol. Primeiro, hipertensão arterial, não se deve... O uso dos alimentos termogênicos talvez ainda seja um volume menor. Mesmo assim, por exemplo, a gente não recomenda para um paciente com pressão alta tomar 1 litro de café. Porque toda vez que eu acelero o batimento cardíaco pelo uso dos termogênicos, o coração bate um pouco mais rápido. Isso aumenta o gasto energético, que legal. Mas a pressão arterial aumenta. Entendi. Eu posso ter um risco de uma crise hipertensiva com termogênicos em altas doses. Quem tem problemas na tireoide, quem está com hipertiroidismo ou trata de hipertiroidismo, jamais usar termogênicos como suplemento. Ainda mais, já é um acelerado, porque ele produz hormônios exageradamente, que são o hormônio tiroidiano é um hormônio termogênico. Tá? Por isso que se usava antigamente em cápsulas, o que não é recomendado para perder peso, se prescrevia hormônio tiroidiano para aquelas formulazinhas para emagrecer. Entendi. Né? Só que isso é altamente arriscado, porque aumenta a pressão arterial. Não se deve usar quem tem insônia, quem está com ansiedade, porque senão você fica com batimento cardíaco acelerado, você pode ficar com insônia, começar a dormir mal. O paciente ansioso que toma medicamento para ansiedade é contraindicado. Gestantes, contraindicado. Olha, meninas, muito cuidado, hein? Não pode se usar suplementos termogênicos. Quem está amamentando, a lactante também não. Quem está com diarreia com muita frequência pode acelerar a diarreia por uso de termogênicos. Mais ainda. E quem tem problemas gastrointestinais, por exemplo, não pode se entupir de pimenta, né? Porque pode ter um desconforto pela agressão do próprio alimento. Aí na questão do alimento, né? Tá. Agora, doutor, uma pergunta. A gente vai colocar uma perguntinha na tela e eu tenho uma pergunta minha também. Além desse lance do suor, então quando a gente vai fazer uma atividade física, nossa, suei muito, então, uau, acelerei meu metabolismo. Isso é mito ou é verdade? Na verdade, assim, não existe nenhum estudo que diz que para você gastar energia, você tem que transpirar mais. É que provavelmente, quando você está gerando mais calor, se o calor dentro do corpo subir muito também, isso é antifisiológico. Então, o corpo tem que dissipar esse calor. E é por isso que a gente... Por isso, os vasos se dilatam, sanguíneos, as glândulas sudoríparas começam a aumentar a transpiração para resfriar a pele. Entendi. Então, é um provável sinal que a sua geração de calor está maior. Mas nunca teve um estudo que comprovasse que mesmo sem transpirar, eu não estou gastando. Perfeito. Existe o gasto, sim, toda vez que eu faço atividade física. Né? Vamos colocar a perguntinha na tela, então? Vamos ver de quem que é. A próxima do Twitter. Vamos ver de quem que é. Olha lá. Caric. Um beijo pra você, deve ser o que será? É a K, vamos mandar um beijo pra cá. A baixa de hormônios deixa nosso metabolismo mais lento ou isso é lenda? Então, doutor, um dos fatores que você comentou, claro, é o envolvimento do nosso desequilíbrio hormonal, né? Quando a gente está com eles em desequilíbrio, a gente sabe que tem alguns probleminhas. O metabolismo está diretamente ligado a isso. Sem dúvida. A produção hormonal, os hormônios são os que potencializam, que fazem com que as células funcionem. Eu daria uma pauta falar o número de hormônios que estão atuando aqui agora, nesse instante, para que a gente esteja com o metabolismo em ritmo ou no nível correto. Existem sim pessoas com declínios hormonais acentuados, desde o hormônio tiroidiano, que é um hipotiroidismo, até declínios pela faixa etária. Então tem hormônios que agem diretamente nessa chama. Né? Tem hormônios produzidos pelo fígado, dehidroepiandrosterona, tem hormônios produzidos pelo fígado como IGF-1, que atuam diretamente na facilidade com que essa chama possa ficar em níveis maiores e eu gastar mais energia. Então, declínio hormonal é um fator de metabolismo lento, doenças específicas, tem vários fatores, Carol. Acho que o sedentarismo, alimentação desbalanceada, com
pouca proteína, com muito carboidrato, a inatividade física, que é um fator decisivo aí nessa taxa metabólica basal, doenças que obviamente precisam ser avaliadas para descartar a dificuldade em utilizar nossas reservas de energia, onde o balanço energético fica sempre alterado para mais, eu como, não gasto muito e ganho peso com facilidade. Tá. Então tem vários fatores, Carol. O metabolismo é muito complexo, é difícil a gente resumir o metabolismo apenas em um eixo hormonal. Então, aqui vamos fazer falei o mais seguinte, da geração do calor. Vamos continuar com esse assunto, até porque tem vários exemplos que o Dr. Roberto vai explicar para a gente abriu o assunto, então, como um apanhado. E eu vou fechar só te fazendo outra pergunta, assim, que essa eu acho que também é uma dúvida clássica. Quando a gente fala do envolvimento de termogênicos, quando a gente coloca, né, no nosso dia o termogênico, necessariamente ele tem que ser colocado antes ou depois de uma atividade física? Então, se a gente acelera comendo um gengibre ou até tomando uma cápsula manipulada com orientação médica, tem que gastar essa energia ou esse metabolismo já vai acelerar por conta desses termogênicos? Toda vez que a gente vai utilizar o combustível para queimar, se eu aumento o tamanho da chama, eu queimo mais. Tá. Quando que a chama está maior? Quando eu não estou no repouso. Tá. Então, quando eu estou fazendo alguma atividade física. Entendi. Então, sempre que eu usar próximo de uma atividade física, eu aumento o gasto. Mas o risco está, por isso precisa de avaliação médica, Carol. Entendi. Porque na atividade física, minha frequência cardíaca já aumenta. Mas o termogênico que aumenta mais, eu posso ter complicações. Então, o paciente tem que ter uma avaliação prévia para dizer, você pode usar um termogênico na dose de estudo X, que te garante o que você quer. Mesmo no repouso, vai haver uma otimização muito mais discreta. Por isso que se toma também antes das refeições, porque na refeição a gente tem um gasto energético expendido pelo alimento. Entendi. Né? Também se toma antes das refeições e antes das atividades físicas. Não se deve tomar à noite antes de dormir, porque é o momento que a minha chama tem que ficar mais baixa para eu relaxar. Se eu acelero meu metabolismo antes de dormir, eu vou dormir mal, vou ter insônia, não é muito... Não compensa. Não é prudente. Não vai compensar essa queima. Não é prudente. Doutor Roberto, eu ficaria aqui, você sabe, o programa chegaram várias perguntas, quero agradecer. Vamos continuar com esse assunto, vamos trazer para a próxima pauta com o Dr. Roberto todas as perguntas. O Dr. Roberto vai trazer de novo alguns exemplos desses termogênicos e, claro, né, a gente tem que entender até que ponto as coisas valem a pena e sempre com orientação médica, porque, gente, eles estão aqui exatamente para isso, né, para passar essa orientação para que a gente faça certo e tenha um resultado que a gente esteja, né, em busca e, claro, com um retorno também bacana para a nossa saúde. Eu achei bacana esse tópico porque está se usando muito termogênico, Carol, de maneira, às vezes, totalmente... pessoa perdendo o controle, com riscos, né? Então, tem que ter avaliação médica e sim se prescreve de maneira adequada. Muito obrigada mais uma vez, sempre um prazer tê-lo aqui. Eu vou passar um site para vocês. Quem quiser conhecer, o site do Dr. Roberto é uma graça, www.nutrasaude.com.br, sempre com dicas muito bacanas. Nutrasaude, tudo junto.com.br. Dr. Roberto Navarro, que é nutrólogo e clínico geral, está no Você Bonita, sempre às segundas-feiras, quinzenalmente. Obrigada. Um beijo e até a próxima. Gente. Continuaremos com esse assunto, porque esse assunto é muito legal.